Olá a todos, boa tarde. Esse aqui é Delfino Raul, né? No seu canal Delfino Raul Atualizações, né? E hoje temos uma pregação com o tema Comer carne é pecado. Não estarei de certeza sozinho, estarei aí com meu irmão Odil Raul e vamos falar desse tema muito interessante, né? Se a Bíblia na realidade nos mostra acerca do assunto da carne, se é bom que se coma ou se não. Então fica aí ligado, mas antes disso vamos mesmo fazer uma oração breve, né, para nós poder entrar no tema. Oremos. Pai nosso que está nos céus, Criador dos céus e da terra, lhe agradecemos porque o Senhor é bom e que por favor nos faça entender teus propósitos através das tuas verdades. Não faça ser a nossa interpretação, mas sim a Bíblia falar algo. Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então, você que está aí, né? Está ligado, vai nos acompanhar com esse mesmo tema. Comer carne é pecado, né? Não será irmão Delfino a falar, né? Vamos abrir a Bíblia, vamos ver onde é que tudo começou. Se Deus recomenda na verdade que se coma carne ou não. Então, a Bíblia vai falar, né? Convido já o irmão a abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, no seu versículo 29, o que Deus deu para o seu povo, para que se alimente. Isso não é mensagem da igreja, isso não é mensagem vinda do irmão, é que Deus está a falar para nós. Vê só o que Gênesis nos fala. Gênesis capítulo 1, verso 29 diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-á para mantimento. Então, irmãos amados, aqui Cristo está a falar que a primeira comida, o primeiro alimento que deu para o homem lá no jardim, está se referindo a Adão e Eva, né, foi frutas, tá? Então, era tudo proveniente de árvore, tudo proveniente da terra. Então, estamos a entender a origem do que Deus perspectivou para o seu povo desde o princípio. E a meta, segundo o livro de educação de nossa serva Ellen White, né, nos fala que é voltar para o Éden. Éden é o modelo, nós vamos voltar para lá. E já assim, né, para continuar, né, o que a Bíblia está nos falar aqui acerca desse mesmo assunto, Gênesis capítulo 6, versículo 21 a 22, ainda nos fala. O que Gênesis 6, 21 a 22 nos fala? Diz assim: E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para o mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, aqui mais uma vez Deus confirma que a alimentação provida da terra, vindo da terra, das árvores, é a alimentação própria que o homem deve ter para a sua vida. Mas agora uma questão fica no ar, mas irmão Delfino, irmão Odil, né, que está aí a nos falar esse mesmo tema, mas por que Deus deu o Levítico 11, né? Por que Deus deu aí os animais puros e impuros? Por que devemos comer? Mas Deus está a falar que se deve comer alguns animais e outros não. Mas será que devemos mesmo comer? Então, Deus vai nos falar, né? Não sendo nossa palavra, mas Deus falando, se na realidade nós devemos comer esses animais puros, né? Mas, antes disso, convido mais a abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 19 e verso 20. O que nos diz Deuteronômio? Deuteronômio está depois de Números, tá, amados irmãos? Cheguem lá, Deuteronômio, capítulo 20, verso 19 e 20. O que nos diz? Diz assim, verso 19. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para o tomar, não destruirás o seu arvoredo, né? Metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, né? É Deus aqui falar, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem. Então, irmãos amados, Deuteronômio capítulo 20, verso 19, nos mostra que não devemos destruir as árvores de forma, né, inadequada, se não sabemos o que vamos fazer com essas árvores, né? Porque dela vem o alimento do homem, o mantimento. Nesse caso são as frutas, tá?
Então tá aí, Deus mais uma vez me mostra que através da verdura, através das coisas providas da terra, vem o alimento do homem. Então tá aí, mas irmão Delfino, irmão Odil, né? O porquê do Levítico 11. Vamos já pegar aí o fio, né? Para nós vermos o que Deus queria nos falar na realidade. Salmos 104, verso 14, Deus nos exorta alguma coisa interessante, amados irmãos. Vamos ver. Vem comigo, por favor. Vem. Estamos no livro de Salmos 104, né? No versículo 14. Tá? É mesmo isso. Diz assim: faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o mantimento, o alimento. Então Deus nos afirma mais uma vez, é da terra que vem alimento. Você que está aí a ouvir, que está nos vendo no nosso canal, Delfino Raul Atualização, a erva te é como mantimento. Então é isso que você deve comer, segundo a luz da Bíblia. Mas agora entendendo, né? Aqui eu fiz um subtema que diz assim: começou-se a comer carne após o pecado, né? Após o dilúvio. E vamos confirmar isso em Gênesis 9, verso 1 a 4. Que é verdade que Deus está nos falar, né? Que é na origem. Gênesis capítulo 9, verso 1 a 4 diz assim. O tema que está lá é o pacto que Deus fez com Noé. Diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Tá, até certo ponto, Levítico nos mostra que devemos comer alguns animais puros. Mas, só que aqui, Gênesis 9, verso 1 a 4, nos mostra que tudo que se move se deve comer. Aí as pessoas não entendem, falam que Deus purificou tudo e podemos comer de tudo. Por que você não come uma lagartiça? Já pensou nisso? Por que você não come uma barata? Por que não comes um sardão? Por que você não come, né, esses animais repugnantes? Tá? Deus, sem precisar que um anjo saia do céu para a terra, já te mostra que certos alimentos não são, ou seja, certos animais se movem, né, animais, né, não são para o mantimento do homem. Então Deus já nos mostra isso. Então, a partida de se começar a comer a carne veio após o pecado, após Adão e Eva terem pecado e o descendente Noé, né, após de a terra secar e eles descerem da arca onde eles estavam e ficarem na terra seca, irmãos amados, aí eles viram que aquela água do dilúvio que ficou por muitos dias inundou tudo estava inundado, nenhuma árvore tinha aí. Então essa é a necessidade que Deus, na sua omnisciência, permitiu que o homem comesse carne, porque na terra não havia nenhuma erva. Então o homem foi lhe permitido comer carne, mas não para sempre, mas para o tempo temporário que ele estava passando, porque não havia erva. Deus não deixaria seus filhos morrer por falta de erva. Então os animais que estavam dentro da arca, Deus ordenou que se comesse. Os homens então passaram a comer carne por um tempo, até que as ervas, as árvores voltassem novamente. Então fica ligado, eis aí o ponto de Deus restringir. Ainda assim, né, quando a água toda secou e eles saíram já do mesmo barco, né, lá eles ainda lhes foram restringidos que comessem de certos animais. A bondade de Deus. Já assim, continuando, né, entendemos a razão que leva o homem, ou seja, que levou o homem a comer carne. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6 explica de maneira profunda e coesa acerca desse mesmo assunto. Você quer saber mesmo? Quer saber a vontade de Deus para a tua e minha vida? Então fica ligado, vamos já agora acompanhar
o livro de Colossenses, que está depois de Filipenses, é no Novo Testamento, irmãos amados. Colossenses 3, versos 5 e 6, diz assim. 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os homens, eles ficaram com o apetite pervertido após o pecado. Por isso eles começaram a desejar até coisas que se movem, os animais. Se você vê no jardim do Éden, não tinha nada de se comer animais. Então essa parte está ultrapassada, os irmãos vão acompanhando aí os textos que estamos citando. Outros textos não vou precisar abrir, vou fazer só um relato breve, o irmão que está aí vai acompanhar. Estamos no livro de 1 de Reis, capítulo 17, verso 6. Né? Deus aí nos mostra a história de Elias, né? Que Elias, um corvo lhe